Olá! Aqui eu vou te mostrar o caminho que eu percorri para você ter sucesso na área trabalhista desde a graduação até a satisfação dos seus clientes. Meu nome é Thaís, brasileiro, eu sou advogada trabalhista, eu tenho mais de 10 anos no mercado e já fiz mais de 1000 audiências trabalhistas. O episódio de hoje é para falar sobre a oportunidade de mercado na área trabalhista. O número de trabalhadores e o número de desempregados, principalmente agora na pandemia, é uma potência para o mercado trabalhista. E é isso que eu quero te mostrar hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais números do mercado de trabalho brasileiro, as principais diferenças entre a advocacia trabalhista e as demais áreas, a oportunidade de atuar na advocacia trabalhista, como que eu enxerguei essa oportunidade, tanto lá atrás quando eu comecei, como hoje, o que você pode fazer para aproveitar essa oportunidade e o que mudou com a pandemia. Então, eu sempre falo que é muito importante o nosso olhar como negócio, saber ler os números, saber entender que é necessário uma estratégia para poder atuar em qualquer mercado, em qualquer empresa. E a advocacia não seria diferente, né? Então, tratar o nosso escritório de advocacia como uma empresa e, portanto, com estratégia, com modelo de negócio, com um canvas bem detalhado, e aí entra a leitura do mercado. E o mercado atual, os números falam por si só. Eu vou trazer aqui alguns pontos de vista, o que eu enxergo como oportunidade, eu vou te entregar isso, e na hora que eu te contar esse número, você ao mesmo tempo vai entender o que eu estou falando de oportunidade. E aí você pode correr atrás e trabalhar e focar em algum nicho, traçar a sua estratégia para poder atuar e tornar a sua advocacia trabalhista cada vez mais rentável. De repente você é um estudante de direito que nem enxergava a área trabalhista como oportunidade. Se você ouvir o que eu tenho para te dizer, você vai passar a enxergá-la, a considerá-la. Se você é um advogado generalista que ainda não atua na área trabalhista, você vai dizer, opa, peraí, tem um filão do mercado aqui que eu ainda não tinha me atentado para ele, eu ainda não tinha enxergado. E isso é muito importante, porque é uma área que promove a justiça social. E quanto maior o número de advogados capacitados para trabalhar em cima desses números, maior é o retorno para a sociedade, porque nós estamos falando de verbas de caráter alimentar. Claro que tem toda a questão da sobrevivência da empresa, do direito emergencial do trabalho que nós estamos vivendo, mas não estamos falando de aventuras jurídicas, mas sim de direitos violados, de necessárias orientações e adequações para ser passado para os trabalhadores e para as empresas como de forma geral, né? Então, quais são os principais dados de mercado que demonstram que atuar na advocacia trabalhista é uma oportunidade? Gente, estudando para falar um pouquinho sobre essa temática e até conversando com outros pares, eu fiquei realmente assustada com os números. E o desemprego no Brasil, ele bate recordes e atinge a marca de 14,4 milhões de pessoas. Isso é um número assim, é uma potência que a gente nem faz ideia. Estamos falando de desempregados, trabalhadores desempregados, trabalhadores sem ocupação. Vocês fazem ideia do número de direitos violados que essas pessoas, que esses desempregados, esses eventuais demitidos, ou pedidos de demissão por incompatibilidade, carregam nessa trajetória, nessa história? É um número assim muito expressivo. E se a gente for pensar na extensão territorial do Brasil e dividir esses números ao longo ao longo do nosso país, é justiça do trabalho que não acaba mais, é trabalho para advogado de reclamante que não acaba mais. Além disso, uma nova rodada de cortes e jornadas, cortes de salário e jornada de trabalho com a última implantação do programa BEM, o benefício emergencial, atingiu 1,5 milhão de trabalhadores. E desses 1,5 milhão de trabalhadores, eu consegui verificar quais foram as categorias mais atingidas, que mais utilizaram os benefícios. Isso significa dizer que tiveram os contratos de trabalho
modificados ou até mesmo suspensos. E é uma gama que você vai entender que, por exemplo, não atingiu tanto o setor da construção civil nem o setor agropecuário. Por quê? Construção civil na pandemia está em alta. Eles estão contratando e não demitindo. A agropecuária não para, as pessoas precisam comer. É um setor também que cada vez mais está contratando e não demitindo. E até mesmo aquele outro fator, aquela outra modificação social que nós estamos vivendo, que é o êxodo urbano, as pessoas saindo dos grandes centros urbanos e indo para o meio rural, isso tudo traz números da ordem de trabalhadores que nos fazem enxergar como oportunidade de atuação para você, advogado trabalhista, ou que queira ingressar nessa área. Além disso, além desses números, eu ainda vou te contar que a burnout, aquela síndrome por esgotamento profissional, foi incluída na classificação da OMS como doenças que, no capítulo que doenças que dizem respeito relacionadas diretamente ao trabalho, ao emprego. E essa classificação vai entrar em vigor a partir de 2022. Então, além de todas as discussões e de toda a realidade que nós já estamos enfrentando junto com o enfrentamento à Covid, ainda temos a questão da saúde mental do trabalhador, né, que nunca sofreu tanto quanto nesse último ano. Na minha área, especificamente no meu nicho de atuação dentro do trabalhista para reclamantes bancários, tem um outro dado que chama muita atenção. 13 mil empregos de bancários foram suprimidos durante a pandemia. Durante esse último ano que nós estamos vivendo, 13 mil postos de trabalho de bancários foram extintos. É um número que fala por si só. Então, são diversos direitos violados ao longo do contrato de trabalho e agora neste último ano de enfrentamento à Covid. E não importa o número de advogados que estejam atuando no Brasil, importa você saber ler esses números, você identificar as oportunidades de trabalho durante a crise e você deixar de ser um advogado mediano, você deixar de ser um advogado generalista, para entrar de uma vez por todas em algum nicho que te traga não só uma resposta profissional movida pela realização pessoal, de ver o direito do trabalhador atendido, de fazer justiça social, como também a sua capacidade de atuar cada vez mais de forma profissional, se destacando no mercado, se tornando referência, né? Usar a melhor estratégia para fazer da crise a sua oportunidade. Esse é o meu lema e é isso que eu enxergava lá há 10 anos atrás, quando eu abri o meu escritório, que eu continuo e cada vez mais entendendo que é assim que nós devemos trabalhar. 84,3 milhões de trabalhadores ocupados, que ocupam algum posto de trabalho efetivamente hoje no Brasil. Então, se nós pensarmos que 14,1 milhões de pessoas estão desempregadas, nós também temos aqueles contratos de trabalho ativos, com direitos violados, infelizmente, pela prática empresarial trabalhista não adequada, 84,3 milhões de pessoas que nós podemos atingir, que nós podemos orientar, adequar melhores condições de trabalho. Realmente é um número, uma potência de mercado de trabalho para o advogado trabalhista, para reclamantes. Então, trazendo todos esses números, quais são as principais diferenças da advocacia trabalhista para as outras áreas? Bom, eu posso falar porque eu também já atuei em algumas outras áreas. Eu atuei em direito de família, em direito securitário, em direito consumidor, advoguei para empresas também. E a principal diferença traz a celeridade do ramo do judiciário trabalhista. São processos que duram em torno de 8 meses, 7 meses, até chegar no tribunal, até chegar na fase recursal. Com exceção dos processos físicos, que é uma era que ficou para trás, os processos eletrônicos, eles são muito céleres. Então, até mesmo se ele percorrer as 3 instâncias e chegar no TST, ele hoje vai durar aí em torno de 3, 4 anos no máximo. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas em média, a vida útil de um processo é em torno de 4 a 7 anos na Justiça do Trabalho, ele percorrendo todas as instâncias. Agora, se a gente for comparar com a Justiça Comum, com a Justiça Civil, com a Justiça Federal,
são anos e anos à frente. É muito mais célere, são procedimentos muito mais adequados e alinhados com a tecnologia da informação que nós estamos vivendo. Além disso, o índice de acordos, o índice de conciliação na Justiça do Trabalho é 30% maior do que os demais ramos do Judiciário. Isso são dados do CNJ, números da Justiça. Então, a capacidade de você promover um acordo, de patrocinar uma causa até o final, seja receber os seus honorários de resultado, seja receber os honorários ali sobre um acordo trabalhista realizado, é muito maior, muito mais rápido do que qualquer outro ramo do judiciário que você vá atuar. Infelizmente, o direito do trabalho ainda está na categoria do patinho feio, tanto na graduação quanto quando a pessoa se forma. São poucos os colegas que escolhem a área trabalhista logo de cara, desde quando se formam, na segunda fase da OAB, porque são matérias que normalmente são vistas nos últimos períodos da faculdade, no máximo 2 períodos que você vai ter o contato ali com direito do trabalho, processo do trabalho, e aí você já teve todo um contato com direito penal, direito civil, processo civil, então você não vai conseguindo relacionar, trazer aquilo para o seu dia a dia e ter uma maior empatia com a área. Pelo contrário, se você for pelo senso comum, você também vai falar que é uma área que acaba com as empresas, que o trabalhador normalmente age de má fé, vai para a Justiça do Trabalho e cobra o que não tem direito. Então você precisa ir desmistificando esses pontos e enxergando o potencial de justiça social e o potencial de rentabilidade para a sua advocacia dentro da área trabalhista também. Além disso, a especificidade do direito material e do direito processual do trabalho, ela é única. Muitos falam que é um direito fácil. Infelizmente, eu com cadeira, eu te falo que não é fácil. São procedimentos muito específicos, que demandam, principalmente a execução trabalhista, vai te demandar uma expertise maior, um olhar mais técnico, mais apurado. E isso, às vezes, vai te fazer afastar no primeiro momento da área, porque, como eu já disse, o seu contato maior foi com as outras áreas durante a graduação. Mas eu também tenho para te falar que a expertise maior da área, aquilo que vai fazer com que você ganhe o processo, está muito mais ligada aos fatos em si do que a teses. Você não está na Justiça do Trabalho, você não está aqui para criar novas teses, você está para aplicar os direitos da CLT, os direitos das legislações esparsas, das categorias diferenciadas, cobrar cumprimento de cláusulas de acordo coletivo, de convenção coletiva de trabalho, súmulas, tanto as súmulas da SDI, que são os dissídios individuais, quanto os coletivos, do TST. Então, isso tudo faz com que você tenha um olhar mais apurado para os fatos em si. E aí, depois, você vai lidar com o direito. Então, o que vai fazer com que você ganhe esse processo trabalhista é a audiência, porque é a audiência de instrução que você vai fazer o manejo das provas, o manejo adequado das provas. E é isso que vai te diferenciar do colega que atua em outra área, que lida muito mais com teses jurídicas novas, tentando adequar a realidade social ao que já está posto na legislação. E na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, você lida muito mais com os fatos, né? É o princípio da realidade fática. Então, por que eu deveria escolher, Thaís, a área trabalhista? Quais são as vantagens e a oportunidade que você me conta hoje dessa área? Como eu já falei para vocês, o alto índice de celeridade, o alto índice de fazer acordos trabalhistas antes mesmo da sentença, antes mesmo até da audiência de instrução. Para vocês terem ideia, uma última pesquisa que eu fiz, depois eu vou até fazer uma nova, colocando Covid-19, pandemia, direito do trabalho emergencial, mas logo quando a reforma trabalhista foi implantada em 2017, em 2018, Google Trends apontou como o termo mais pesquisado na internet, a reforma trabalhista foi muito mais pesquisado que a Operação Lava Jato. Isso demonstra a relevância da matéria, a relevância dessa temática para a realidade brasileira, né? Não só do que os trabalhadores vivem, mas principalmente também com relação às empresas, o que elas precisam se adequar, o que elas precisam modificar nos contratos de trabalho em curso. E aí, como que eu enxerguei essa oportunidade? Como que eu
identifiquei que a área trabalhista era uma oportunidade. Eu posso ter 2 momentos para dizer a oportunidade. Em 2011, quando eu abri o meu próprio escritório, era uma oportunidade porque eu sabia como atender o cliente trabalhista e eu sabia como identificar o melhor nicho rentável para mim naquela época, e eu pude conquistar clientes, eu pude encantar os clientes e trazer processos, contratos fechados para o meu escritório logo de cara. Então, a minha oportunidade veio de uma crise, veio da minha demissão do escritório que eu trabalhava há muitos anos, e eu pude acumular vasta experiência, vasta referência com os trabalhadores bancários da Caixa Econômica Federal, e aquilo ali eu transformei o meu olhar apenas de advogada técnica para o meu olhar de advogada capaz de montar um negócio, de fazer da minha advocacia um negócio, e um negócio rentável. Então, foi através de uma crise também. E hoje, na crise da pandemia, mesmo trabalhando de casa, em home office, mais de 1 ano que eu não ponho os pés no meu endereço fiscal, no meu endereço do escritório, como que eu enxerguei que a pandemia também está carregada de oportunidades para o advogado trabalhista? Só você ver os noticiários, os serviços essenciais, as categorias que estão mais demitindo, as categorias que estão contratando em meio à pandemia, os contratos de trabalho que precisam ser adequados à nova realidade, as dúvidas, dou férias para o trabalhador, suspendo o contrato, posso demitir, não posso, posso submetê-lo ao exame de Covid, posso mudá-lo de função, inúmeras dúvidas que surgem todos os dias, à medida que a pandemia vai se desdobrando, as capitais, as cidades vão fechando, vão aplicando lockdown, vão transformando os horários de atendimento. Isso tudo traz desdobramentos na área trabalhista. E se você não conseguiu enxergar a oportunidade com aqueles números que eu te trouxe no início desse vídeo, eu não sei como mais que eu poderia te convencer de que é uma oportunidade rentável. Ah, Thaís, mas você está trabalhando com a dor das outras pessoas no meio da pandemia? Não. Eu estou trabalhando com o caráter alimentar das verbas salariais dos trabalhadores que estão carregando este país nas costas durante a pandemia. Todos aqueles que não pararam um dia sequer o trabalho, que estão trabalhando, aqueles que fazem com que a nossa internet esteja funcionando, aqueles que trazem o alimento até a nossa porta, aqueles que estão trabalhando no plantão do judiciário. Isso sem contar nos trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid. Então, eu não estou trabalhando com a dor de quem está vivenciando a pandemia em si, mas com a dor de todo aquele trabalhador brasileiro que esteja trabalhando ou que esteja desempregado nesse momento. Então, é esse tipo de dor, é esse tipo de olhar social que você precisa ter nesse momento. E quais são os exemplos práticos para aproveitar essa oportunidade na área trabalhista? Você pode prestar assessoria consultiva preventiva, tanto nas empresas, quanto para sindicatos, quanto para o trabalhador individual. Às vezes ele pode te procurar com alguma dúvida, se ele deve pedir demissão, se ele deve levar uma nova demanda para o empregador dele, se as despesas que ele tem para trabalhar em casa, no home office, ele pode cobrar da empresa, se ele deve pedir férias, enfim, se ele deve pedir para gozar das horas extras que estão no banco de horas dele. Tudo isso, quem vai ter oportunidade, quem vai poder solucionar é o advogado trabalhista, aquele que detém a expertise para lidar com o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho. Nós lidamos com realidades sociais que carregam o salário das pessoas, que levam comida para a vida das pessoas, que pagam as contas. E é muito importante esse olhar apurado que faz com que você enxergue a justiça social fora do processo também, através das consultorias, através das respostas e através do direcionamento adequado. Às vezes a legislação que nós tínhamos não vai atender, não vai ser a resposta suficiente para você dar para esse cliente no momento, mas as inúmeras legislações, os inúmeros
atos que vêm sendo editados em resposta ao que nós estamos vivendo, estudando, trazendo para a realidade fática, é que vai fazer com que a empresa às vezes consiga pagar o salário do funcionário, às vezes que a empresa não quebre, que a empresa não precise suspender ou demitir, né, vários funcionários. Isso tudo são oportunidades. E o que mudou com a pandemia? O que mudou na advocacia trabalhista? Tudo. Primeiro que agora a gente atende o cliente através dos aplicativos, do Zoom, vídeo chamada através do WhatsApp. São raros os contatos físicos que nós temos com o trabalhador e até mesmo com as empresas. Todos trabalhando de casa, grande maioria. O judiciário paralisado, funcionando apenas os prazos dos processos eletrônicos. Então, para você, trabalhador comum, do presencial para o remoto, estou em regime de teletrabalho, tenho direito à hora extra ou não tenho? Uma releitura dos serviços essenciais. O que antes era considerado serviço essencial, às vezes hoje deixou de ser considerado e outros entraram na categoria de serviço essencial. O direito de greve, o direito constitucional à saúde do trabalhador, isso vem sido implantado, tem sido resguardado durante essa pandemia. São inúmeras dúvidas que apenas ali você debruçando no caso concreto do seu cliente, seja empresa, seja pessoa física, é que você vai conseguir responder à altura. Além da saúde mental do trabalhador. É um ponto que com certeza nós vamos ainda ter vários impactos, tanto nos afastamentos pelo INSS, quanto síndrome de burnout. No Japão tem a síndrome de Karoshi. Enfim, a saúde mental do trabalhador, os frutos e o ônus disso tudo, desse trabalho em home office, isso aí a gente vai ter impactos durante anos. Não se sabe ainda calcular o prejuízo financeiro de se manter um trabalhador hoje em regime de trabalho remoto. As pessoas às vezes enxergam apenas os bônus, mas o bônus ele poderia ser usufruído antes da pandemia, com a liberdade de ir e vir, mas hoje, em trabalho remoto, dentro da sua casa, o trabalho foi transferido para a sua realidade pessoal, sua realidade familiar, isso também carrega vários ônus. Pode ser que a empresa esteja economizando ali hoje, no dia a dia, nas suas contas de energia, de internet, de água, em alimentação, mas a longo prazo isso vai ser transformado em perda financeira e não em ganho financeiro. Além disso tudo, para fechar esse vídeo de hoje, tem o denominado direito do trabalho de emergência. Ele a todo momento ele é desafiado, né? As empresas e os trabalhadores parecem caminhar de olhos vendados para todas as modificações que têm que ser implementadas, que já deveriam ter sido implementadas. Como manejar essas decisões dentro do ambiente da empresa, né? Sem afetar tanto os trabalhadores, sem afetar tanto a realidade desses trabalhadores e sem causar tanto impacto negativo na saúde financeira das empresas, né? Devo conceder férias, devo utilizar o banco de horas, devo reduzir a jornada de trabalho e ou salário. São inúmeras dúvidas, muito mais dúvidas do que respostas, né? E essas decisões precisam ser tomadas com a menor margem de risco possível. E elas só poderão ser tomadas se tiver um advogado trabalhista à frente delas, né? Não um generalista, não uma pessoa que esteja se aventurando na advocacia trabalhista, mas de fato um profissional que se especializou, se qualificou, que entende a importância desse nicho, que entenda o viés social e que passe a enxergar uma oportunidade de começar a advogar nessa área, de começar a se tornar uma referência e de fazer melhorias, né, nas condições de trabalho e na realidade social que vem nos cercando. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se ficar com alguma dúvida pode mandar aí no chat do YouTube ou do Instagram ou até mesmo lá no site do escritório. É isso, obrigada e até mais.